Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Just Conectando. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer a gente trocar essa ideia sobre a lei nova de uma forma simples e de fácil compreensão. A ideia aqui é trazer essa lei de uma forma muito mais didática para todos. Então a gente vai tratar ela para quem estuda direito e para quem não estuda direito, para que todos consigam compreender. Mas por que surgiu essa lei? Qual foi a razão da existência desse dispositivo, dessa nova figura legal de proteção? O caso emblemático da situação, infelizmente, é a vitimização daquela criança chamada Henri Borel, lá no Rio de Janeiro. Possivelmente, o caso ainda não foi julgado, então a gente não pode fazer juízo de valor, até por questão constitucional, mas possivelmente por conta de violência doméstica e familiar. E até então a gente não tinha essa proteção explícita a crianças e adolescentes, principalmente do sexo masculino, porque se fosse do sexo feminino poderia se encaixar numa questão da Lei Maria da Penha, que não é o caso aqui. Então esse caso comoveu o nosso país e, felizmente, o nosso legislativo andou rápido e acabou aprovando essa lei já tardia, muito embora andou rápido no caso, já tardia, para que a gente pudesse proteger mais nossas crianças e adolescentes. É uma lei até baseada, eu diria, na Lei Maria da Penha, em instrumentos da Lei Maria da Penha que deram certo. Então essa lei ela vem acrescentar isso. E, felizmente, aqui nós temos uma amplitude para crianças e adolescentes de qualquer sexo, de qualquer gênero. Então fica muito mais fácil. Perfeito? Então veja bem, ela promoveu algumas mudanças e a lei trouxe mudanças, algumas mudanças na lei de execução penal, outras mudanças no Código Penal, outras mudanças na lei dos crimes hediondos, e eu vou tentar tratar com vocês dessas mudanças de uma forma mais simples, pelo menos da forma mais simples possível. Então, primeiro, mudanças no Código Penal. Quais foram as mudanças ocorridas no Código Penal, que artigos e qual a relevância dessas mudanças? A primeira delas foi a mudança no crime de homicídio. Por que essa mudança no crime de homicídio? Porque foi inserida no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 9º, uma qualificadora específica para quando o crime for praticado contra menor de 14 anos. Ainda que não fosse qualificado nos moldes da lei anterior. Então, hoje, qualquer crime de homicídio contra menor de 14 anos é um crime hediondo. E por ser um crime de homicídio qualificado, também será hediondo. Já que qualificou, virou hediondo, porque todo homicídio qualificado ele é hediondo por natureza. Então, vejamos, qual é a diferença que a gente tem em transformar um crime em hediondo? A diferença é a seguinte: esse crime passa a ser insuscetível de indulto, insuscetível de graça, insuscetível de anistia. Então a situação fica muito, muito mais rigorosa para aquele réu, vamos dizer assim, para aquele condenado. O regime inicial, naturalmente, também é o regime fechado. A progressão de regime dele ela é mais morosa, é mais demorada. Então, essa inclusão, essa mudança, ela é muito boa, porque traz uma diferença maior e mais incisiva à nossa legislação penal. Além disso, o nosso legislador não esqueceu de aumentar essa pena. Essa pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade, se esse homicídio contra menor de 14 anos envolver uma criança que tem algum problema particular dela ali, algum probleminha, que venha a acarretar uma maior vulnerabilidade dela. Então vejam, é uma mudança significativa, é uma proteção significativa à criança. Ainda dentro do crime de homicídio, nós temos um aumento maior, e esse aumento vai de 2/3, O que vai acontecer se o responsável pela agressão for aquelas pessoas que têm a necessidade de cuidar da criança? Por exemplo, um ascendente qualquer que seja, pai, mãe, avô, avó, qualquer que seja, padrasto e madrasta, também tios, irmãos,
companheiros, no caso de adolescente, né? Cônjuges, tutores, curadores, preceptores, que é aquele que tem a obrigação de ser mentor, de instruir a criança. Caso seja algum deles, sem esquecer o empregador da vítima, caso seja algum deles, ou seja, alguma pessoa que tem essa obrigação de cuidar daquela criança, a pena é aumentada de 2/3. Por que disso? Justamente por conta da maior reprovabilidade dessa conduta. É mais censurável, é mais criticável que alguém que tinha a obrigação de cuidar daquela criança use a situação para agredi-la, né? A criança fica mais vulnerável ainda quando o seu agressor é justamente aquele que deveria protegê-la. Então vejam, há uma mudança significativa. Ambas as alterações foram incluídas no parágrafo 2º-B do artigo 121, incisos 1 e 2, que vai aparecer para vocês aí na tela, tá bom, pessoal? Para que vocês possam entender essa situação melhor, tá bom? Uma segunda mudança no Código Penal, que veio também a calhar, até para evitar qualquer tipo de discussão, para evitar qualquer tipo de problema, lá no artigo 111 foi inserido o inciso 5. Por que esse inciso 5 foi inserido? Justamente por uma razão simples. Se nós tivermos hoje um crime praticado contra criança ou adolescente, o prazo de prescrição somente começa a correr a partir do momento em que a pessoa completa 18 anos de idade. Somente a partir daí que vai começar a correr. E essa mudança ela é muito significativa, ela traz muito avanço. Por que disso? Qual a razão dela trazer todo esse avanço em defesa das nossas crianças e adolescentes? Porque, gente, quando uma criança ou um adolescente ela tem que tomar providências contra qualquer pessoa, ela vai representada pelos seus pais. Mas quem garante que o pai e a mãe estão defendendo esse interesse da criança em 100% dos casos? Será que não é melhor que nossa lei dê essa possibilidade de aquela criança ou adolescente ali com seus 15, 12 anos tenha até os 18 para poder pensar e como um adulto refletir e falar, vou tomar providências? Então essa mudança ela traz um efeito muito bom, um efeito muito saudável para a gente que opera o direito. Perfeito? Só para não ficar esse vácuo, para que quem não faz direito entenda o que é prescrição. A prescrição, gente, de uma forma muito simples e superficial, é aquela situação em que o Estado perde o poder, o direito que ele tem de punir qualquer pessoa pelo crime que praticou, por passar muito tempo sem providências. O Estado tem um tempo para punir alguém, e quando ele passa desse tempo, ele perde esse direito. Isso é de uma forma bastante simples, né? No caso de crianças e adolescentes, o prazo para o Estado tomar providências só começará a correr a partir do momento em que aquela criança adquire 18 anos ou que aquele adolescente adquire 18 anos. Beleza? É só para que vocês entendam o que é prescrição, tá bom? Nós tivemos também uma mudança significativa nos crimes contra a honra. O que são esses crimes contra a honra? Os crimes contra a honra são aqueles crimes que vêm a afetar justamente a dignidade da pessoa, seja a honra dela com relação ao que ela acha dela mesma, ou até mesmo a honra dela em relação ao que os outros, a sociedade, acha dela. Se ela for ofendida na honra dela com uma acusação de mal pagadora, por exemplo, a criança vai tomar providências. Ela tem direito à tutela da sua honra. E neste caso, o nosso legislador andou muito bem ao inserir o inciso 4 no artigo 141 do Código Penal. Para quê? Para dizer que as penas vão ser aumentadas. O juiz vai poder aumentar essa pena de 1/3
se a criança ou adolescente for vítima desse tipo de crime. Justamente para preservar. Então vejam, se a criança for vítima de crime contra a honra, naturalmente a pena será aumentada de 1/3. Lembrando, gente, uma observação importante, que essa percentagem de aumento, né, ela não vai incidir em casos de violência, em casos de injúria racial. Por quê? Porque a injúria racial tem uma regulamentação específica e a lei é expressa ao afastar. Perfeito? Tranquilo, gente? Vamos lá. Outra mudança, que na verdade não é muito uma mudança, mas sim uma inserção de dispositivos que vem aqui nos moldes já da Lei Maria da Penha a conceituar as formas de violência que uma criança pode sofrer, ou adolescente. Está lá no artigo 4º da Lei Henri Borel. O que ela vem dizer? Nós temos ali a violência física, a violência psicológica, temos violência sexual, violência institucional e a violência patrimonial. De uma forma bem resumida, essa mudança que nós tivemos vem ali como se fosse um espelho da Lei Maria da Penha, mas trazer proteções à criança, ao adolescente, que é vítima. A violência física é aquela que a gente está costumeiramente acostumado, né, a enfrentar em uma delegacia de polícia. A psicológica também. Quantas vezes uma criança é humilhada, uma criança é torturada, uma criança é criticada em excesso, sem qualquer justificativo, valendo mesmo um adolescente. Violência sexual, não precisa dizer que é algo, infelizmente, muito corriqueiro do país, que tem consequências seríssimas para a vida de uma criança. E também a chamada violência institucional, que é o despreparo dos órgãos públicos para lidar com o problema da criança vítima de violência. E aí a Lei Henri vem trazer uma mudança muito grande na forma de se tratar crianças e adolescentes vítimas de violência. Então vejam que, neste caso, nós temos ali uma luta do nosso legislativo para dizer, olha, Estado, comece a tratar nossas crianças com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de carinho. E também não deixa de ser uma forma de violência, a violência patrimonial, né? Também, seja por meio da destruição de pertences daquela criança ou adolescente, da limitação do acesso dela ao básico, patrimonialmente falando, que já é dela às vezes, em muitos dos casos. Então entendam, é uma forma de tentar dizer, olha, vamos tentar diminuir ao máximo as violências contra as crianças. Mas o que seria a chamada violência doméstica? A violência doméstica familiar é um conceito muito mais amplo do que aparenta ser. Também um conceito bem importado ali da Lei Maria da Penha, com algumas modificações, mas sim, bem importado da Lei Maria da Penha, porque já deu certo. O que seria? O artigo 2º, ele nos conceitua o que é violência doméstica, e ele vai aparecer para vocês aí. A violência doméstica, ela é o quê? Ela é aquela violência doméstica e familiar, né? É aquela praticada contra a criança, seja por agir ou deixar de agir, porque quando o pai com a mãe deixa de prover alguma necessidade básica daquela criança ou alguma ação em prol daquela criança que ele deveria agir, ele está praticando sim violência. Desde que essa ação ou omissão, o não agir, como eu disse, do pai com a mãe, cause morte, lesão, sofrimento físico de qualquer espécie, aquela criança, sofrimento psicológico, sofrimento sexual ou até mesmo prejuízo patrimonial. Causou esse tipo de dano àquela pessoa, criança ou adolescente, desde que no seio ali da família, né, do ambiente doméstico, que a gente vai ver agora o que é o ambiente doméstico, estamos a falar da chamada violência doméstica. Então vamos ver o que é o ambiente doméstico. Lá no inciso 1 nós temos o quê?
toda violência no âmbito do domicílio ou residência da criança e do adolescente. Está ali no domicílio, na casa, onde mora aquela criança e adolescente, a violência foi naquele contexto, naturalmente é uma violência doméstica e familiar contra a criança. Mas o que vai ser esse ambiente doméstico e familiar? É onde há o convívio entre aquelas pessoas ali. É aquele convívio. E deixando claro que alguém que pratica violência não precisa conviver diuturnamente, direto com aquela criança. Pode ser de forma eventual. Não tem qualquer problema. Tá bom? Uma outra forma de violência doméstica, e veja bem, está lá no inciso 2, é aquela violência no âmbito da família. É aquela violência que vai ser entre aqueles indivíduos que estão ali para compor aquela família. Por exemplo, seja uma família natural, com pai, mãe, filho, irmão, uma família que vai ser ampliada ou substituta, seja trazendo algum agregado, um primo, um sobrinho para morar ali, ou até mesmo uma família em que a criança foi tirada dos pais originariamente e colocada para ser criada com o avô, ser criada com a tia, com o tio. É família. É família. Não importando quais laços que nós temos entre nós, entre a família, se o laço é de sangue, se o laço é de simples afinidade, ou, e aí entra uma inovação interessante, que é a vontade expressa. Eu chegar lá e falar, olha, eu realmente quero adotar essa criança, eu quero ter essa criança para mim, eu quero tratá-la como filho, eu quero cuidar dessa criança, eu assumo um compromisso aí de cuidar dessa criança. É considerado violência doméstica e familiar. Então, nosso legislador foi bastante feliz ao ampliar esse conceito. E aí vem o inciso 3, que para mim sela esse ambiente doméstico com chave de ouro, ao dizer que qualquer relação doméstica que houver entre o agressor com a vítima, tenham eles convivido ou que ainda convivam, mesmo que não morem juntos, pode configurar uma violência doméstica. É a situação, por exemplo, daquela pessoa que mora fora, aquele irmão que mora fora, que vem aí esporadicamente para a casa dos pais e quando vem agride o seu irmão criança, violenta a sua irmã criança ou adolescente. Então vejam que a violência pode ser aquele pai, né, que não convive com os filhos, aquela mãe que não convive com os filhos. Então veja como que a lei trouxe uma proteção interessante. E aí a gente pega e trabalha com uma ideia de ampliar essa proteção. Só que a lei Henri Borel não fez só isso. Eu espero estar sendo claro com vocês, até porque aqui são primeiras impressões e é um tratamento que a gente vai dar de forma simplificada para que vocês compreendam o conteúdo, ao menos para despertar o interesse em vocês. Porque a lei trouxe mudanças e trouxe orientações até mesmo aos profissionais que vão lidar com essa criança. Por exemplo, na delegacia de polícia a gente tem procedimentos a seguir. Quais seriam esses procedimentos? Quem vai dizer como funcionar esses procedimentos é justamente o delegado de polícia. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que agir de forma imediata para cessar qualquer agressão à criança ou adolescente, para preservar aquele direito da criança e do adolescente. Assim que ele toma conhecimento, ele deve agir, ele é obrigado a agir. E de que forma esse delegado vai agir? Ele vai ter que encaminhar essa criança ao Instituto Médico Legal, IML, ou até mesmo ao SUS, para que a criança seja submetida a um tratamento e seja avaliada para apurar eventuais lesões, para proteger aquela criança e sim para documentar essas lesões que a criança sofreu. Além do mais, veja bem, nós temos que encaminhar, os delegados devem acionar o conselho tutelar se nós tivermos uma criança como vítima ou testemunha. Para quê? Para que o conselho tutelar acompanhe essa criança para preservar seus direitos,
para proteger essas crianças, mesmo que os pais estejam juntos. Desde que haja um risco à integridade dessa criança, deve haver essa proteção. E esse dispositivo, ele vem aqui para quê? Ele vem para sepultar uma discussão que se tinha entre Conselho Tutelar de Polícias, Ministério Público e Conselho Tutelar, se o Conselho era obrigado ou não a acompanhar, o Conselho acompanhando o depoimento de uma criança, o Conselho protegendo uma criança, ele está ali preservando a dignidade e os direitos daquela criança. Além disso, deve o delegado de polícia fazer o quê? O delegado de polícia, ele deve providenciar proteção policial àquela criança se for necessário, comunicando o Ministério Público e a Justiça sobre essa situação, para que eles solucionem o caso e depois, de um certo tempo, desocupe essa atuação policial, até porque a polícia ela vai ter que adotar outras medidas, ela vai ter que trabalhar em outros casos. Mas o delegado de polícia deve garantir a preservação dessa criança. E se houver risco da criança voltar para casa, ou adolescente, quando eu falo criança, estou falando criança e adolescente, voltar para casa, deve haver uma proteção policial, que a polícia vai levar essa criança para casa, providenciar um transporte para que a criança chegue de forma segura em casa. Além do mais, gente, é necessário que se adote o chamado depoimento especial de criança e adolescente. Para quê? Para evitar que essa criança sofra a chamada revitimização ou a violência institucional. Agindo assim, a gente vai estar protegendo a criança e preservando a sua integridade. Esse depoimento especial geralmente é feito a pedido do delegado de polícia ou do juiz de direito. E eles vão ouvir aquela criança e adolescente com profissionais capacitados e especializados. Para quê? Para que a criança sofra menos. Para que aquele depoimento não seja um risco à criança. Perfeito, pessoal? Eu vou parar no procedimento da delegacia. No próximo vídeo, eu venho tratar com vocês aí sobre a questão do afastamento do agressor, de algumas medidas protetivas que nós temos que trabalhar, e aí a gente vai seguindo, a outros procedimentos que a gente terá que adotar quando chegar numa delegacia de polícia. Espero que gostem, espero que fique mais claro para vocês essa situação da Lei Henry, espero que esteja sendo claro. E se você ter gostado do conteúdo, se você gostou, se foi claro, se ajudou você de alguma forma, curta, compartilhe, divulgue o canal. A ideia aqui é produzir conteúdo gratuito para vocês, e a forma que vocês têm de me remunerar por esse conteúdo, de me gratificar por esse conteúdo, é curtindo, compartilhando e ajudando o perfil a crescer, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Abraço!